sobre todo nome. Deus glorioso, nós te exaltamos neste lugar e colocamos o nome de Jesus acima de todo nome. Aquele que se humilhou até a morte, morte de cruz, mas porque ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Haverá o tempo que o Senhor virá reinar sobre as nações com cetro de ferro, mas hoje nós como igreja nos submetemos ao teu senhorio, ao teu governo, te damos glória. Senta no trono e reina sobre nós, reina sobre nossa vida, sobre nossa vontade, sobre nossa casa, sobre nossas finanças, sobre o nosso trabalho, sobre nossos filhos. Que venha o teu reino. É tudo sobre você, Jesus, é tudo sobre você. Te devolvemos a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade, as ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos montes, nos vales, nós reconhecemos a tua mão nos conduzindo. Sobre o fogo, sobre as águas, nós te glorificamos, Jesus. E reconhecemos a tua boa mão nos conduzindo em todos os momentos. Glória a Deus. Amém e amém. Amém, igreja? Você pode se assentar. Nossas crianças até 9 anos de idade podem ir para a salinha. Pode dar um sorriso aí para o seu irmão, dizer que bom que você veio. Aleluia. Nós vamos meditar hoje, começando em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 10. Mateus 24, versículo 10 a 13. Jesus está falando aqui nesse texto sobre os finais dos tempos. Pode colocar nessa versão, coloquei aí, ó, NTLH. Em todos aí eu coloquei as versões, aí você pode ir olhando. Aleluia. 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 Pastor Mike, põe um pouquinho de retorno para mim. Retorno. Um pouquinho de retorno. Aumentar um pouquinho do retorno, por favor. Mateus 24, 10 a 13 diz assim: Nesta época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade. Então virá
o fim. Nós vamos meditar sobre o tema A Igreja do Fim. Você pode dizer isso? Gostaria de orar mais uma vez. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. O Senhor diz na Tua palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós queremos parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a essa igreja nessa noite. Traga transformação, mudança de atitude, aplicação da mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. O amor de muitos se esfriará. Essa é a palavra que Jesus está falando, referindo-se ao final dos tempos. E esses dias tem muito essa palavra ficado no meu coração: o amor de muitos se esfriará. E conversando com alguns pastores, amigos daqui de Campo Grande, de outras cidades, também conversando com pessoas de outras igrejas que participam e lembram de como era o contexto da igreja, de como está hoje, nós vemos que realmente há esse clima de muito do amor se esfriando. Muitos abandonando a fé, como Jesus falou aqui, naqueles dias muitos abandonarão a fé, a maldade se multiplicará. Mas eu quero dizer para você, apesar de nós estarmos vivendo num tempo que o amor vai se esfriando, você não precisa estar dessa maneira. Há um escape para isso, há orientações de Jesus para nós, e é o que nós vamos falar. Nós vamos pegar algumas recomendações, algumas ordens de Jesus, algumas sugestões que Ele dá, e nós vamos aplicar, amém? Então esse cenário é para mim um claro sinal desse esfriamento, esse cenário de esfriamento, de que estamos vivendo o último período da igreja na terra. Jesus concluiu o versículo 13 dizendo que quando tudo isso estiver acontecendo, o evangelho alcançar o mundo, então virá o fim. Você pode dizer isso? Então virá o fim. Então, isso me faz levar algumas reflexões, 3 reflexões importantes. Primeiro, precisamos estar alertas e apercebidos desse tempo que estamos vivendo. Jesus disse que em um momento que nós reconhecemos, quando olhamos para o tempo, se ele está meio avermelhado, sombrio, vai vir tempestade, vai vir chuva. Da mesma maneira, nós devemos reconhecer os sinais dos tempos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós podemos observar os sinais dos tempos e observar o tempo que nós estamos vivendo. Então a primeira reflexão é: precisamos estar apercebidos. Veja aí Mateus 24, 44 comigo. Mateus 24, 44. Só o retorno. Diz assim, Mateus 24, 44. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus refere-se também em outro momento como um ladrão que vem. Alguém já recebeu uma cartinha na caixinha do correio dizendo: olha, essa semana eu pretendo fazer uma visita na sua casa, separa a televisão de LED, põe de jeito aí o som, põe as coisas de tecnologia, porque eu estou vindo passar aí, fazer uma visita essa semana, roubar a sua casa. Alguém já recebeu um recado desse ou não? Na verdade, nós nos preparamos quando o bandido já veio, Aí a gente lembra que é por cerca elétrica, trava nos portões. Muitas pessoas se preparam depois. Jesus está falando que o dia dele vai vir assim, sem um aviso, não tem uma cartinha: olha, essa semana, hora tal, você se prepara porque eu estou vindo buscar a igreja. Não, ele fala: fiquem apercebidos, vigiem, estejam atentos para o tempo que nós estamos vivendo, porque não haverá um recado, haverá sinais nos tempos, mas não haverá um aviso prévio. Ele diz então: chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Você vai estar no seu cotidiano, levantando, tomando o seu café da manhã, indo trabalhar, voltando, a vida vai estar acontecendo. E de repente, o dia do Senhor virá. Então precisamos estar apercebidos. Segunda reflexão que podemos fazer nesse tempo que estamos vivendo, desse esfriamento do amor. Podemos estar vivendo no tempo desse esfriamento de amor, mas não precisamos ser afetados por ele, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 10 a 11. Apocalipse 22, 10 a 11 diz assim: então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo, mais do que nunca. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície,
Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Aqui Jesus está falando, olha, eu estou terminando a revelação do Apocalipse e não cele o livro desse livro. Não cele esse livro, é um livro aberto. O tempo está próximo. E eu quero dizer para você que o ímpio vai continuar sendo ímpio. O perverso vai continuar sendo perverso, vai continuar praticando a injustiça, mas os santos continuem a santificar, o justo continue a praticar a justiça. Apesar desse esfriamento estar acontecendo à nossa volta, não só o amor dentro das igrejas, mas na sociedade. Hoje nós vivemos a geração dos muitos likes, dos muitos amigos nas redes sociais, mas de poucos abraços, de poucos amigos sinceros, de olho no olho. Há um esfriamento espiritual, há um esfriamento do amor também no meio da sociedade. Mas você não precisa viver isso. E para isso, então, a terceira reflexão, existem alguns conselhos de Jesus que precisamos seguir para não abandonar a fé, como ele disse que muitos abandonariam nesses dias, e não entrarmos nesse processo de esfriamento. Então, nós vamos ver as orientações ou os conselhos que Jesus dá para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, quem gosta de ler Apocalipse, nós temos do capítulo 2 ao capítulo 3, cartas de Jesus às 7 igrejas. E nós temos ali, é claro, uma carta direta para a igreja daquele tempo, do primeiro século. Mas também nós temos ali cartas às 7 igrejas que também se referem a 7 períodos da igreja na face da terra. Desde quando Jesus começa a sua igreja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até os dias de hoje. Nós vivemos vários períodos da igreja na face da terra. E eu creio que nós estamos vivendo no último período, ou como nós chamamos o tema dessa mensagem, a igreja do fim. Então, vale o quê? Estudar o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, que foi a última das igrejas que ele envia a carta. Vamos acompanhar aí, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Lembrando mais uma vez que a igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas, a qual Jesus manda enviar uma carta através do apóstolo João, bem podendo representar então a igreja dos nossos dias, que eu creio ser a última ou o último período da igreja antes da volta de Jesus, ou seja, a igreja do fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 20 diz assim, acompanha aí comigo, se você não abriu pode acompanhar no telão. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Perdão, saiu aqui. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso, seja diligente e arrepende-se, eis que estou à porta e bato. É interessante esse texto que muitas vezes nós usamos para os novos convertidos. Jesus está à porta batendo, deixa ele entrar. Mas Jesus está falando aqui para a igreja. Muitas vezes Jesus está de fora da igreja, batendo na porta. E muitas vezes referindo a nós como igreja, porque nós somos a igreja, batendo na porta, querendo entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito vai dizer à igreja nessa noite. Amém? Então acompanhem comigo, você a partir de agora vai ficar com esse texto aberto do começo ao fim. Nós vamos algumas vezes passear em outros versículos para dar um melhor entendimento, mas você vai manter esse texto. A partir de agora nós vamos fazer de uma maneira expositiva. Diz assim, o versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui não está falando a um anjo específico, está falando ao pastor, ao líder da igreja. Ou seja, Jesus está falando que o maior responsável em trazer essa mensagem é o próprio pastor. Mas não trazer apenas e alertar a igreja, mas ser o primeiro a entrar na fila da mudança e dizer: olha, podem me seguir, vamos lá. Não é aquele líder que diz: ó, vocês vão lá. Não, vamos juntos. E eu estou puxando a fila da mudança. Então, ao anjo da igreja está se referindo ao líder da igreja. Essas palavras, escreve, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. Geralmente no final de uma oração, o que você fala? Em nome de Jesus? Amém, que quer dizer assim seja. Mas também, às vezes quando nós vamos começar um sermão, nós falamos: amém, igreja? Aí você fala o quê? Amém. Que é o quê? Uma veracidade de algo. Isso verdadeiramente é fiel. E por isso que diz, ele é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Porque ele é soberano, aquilo que ele diz é o amém, é fiel e verdadeiro. Você pode anotar, isso é importante para um mundo tão cético que nós estamos vivendo, de crentes tão descrentes. É importante saber que ele é a testemunha fiel e verdadeira, e o que ele está falando vai se cumprir. Versículo 15 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno. Nem é frio nem é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É interessante que Jesus ele é muito relevante quando ele vai dizer algo para a igreja, porque ele diz algo que a igreja compreende de maneira clara para aquela igreja específica. Talvez para nós hoje nós não compreendemos exatamente o que Jesus está falando, mas nós estamos falando de uma igreja que está na cidade de Laodiceia, e ao lado dessa cidade nós tínhamos Colossos, e do outro lado nós tínhamos Hierápolis. Na cidade de Colossos havia águas frias, e eram águas refrescantes, e também eram águas medicinais, que as pessoas iam para lá para se refrescar e também tratar doenças. Agora nós tínhamos em Hierápolis águas termais. Quem já foi aí na região de Goiás, né? Goiânia, próximo de Goiânia, não, em Goiás, Caldas Novas, né? Águas termais, quentes, a irmã ali já falou, já deu sinal. Também parece que em Minas tem regiões aí de águas termais, que você entra na água e a água está fervendo, está quente, mesmo no inverno. Eu já tive o privilégio de ir em águas assim. Elas são muito gostosas de estar, mas elas são salobras, né? Ela tem bastante minério, então elas são impróprias para beber. Se você pegar e beber, aquilo lá vai te fazer mal, mas são águas medicinais, e é o que tinha ali em Hierápolis, e a cidade de Laodiceia estava no meio. Então Jesus estava falando: olha, vocês não são como as águas frias de Colossos, que traz refrigério à alma aflita, e vocês não são quentes como as águas de Hierápolis, que trazem cura, que salvam, que restauram a vida do homem. Vocês são mornos. Estudando a história um pouco de Laodiceia, na verdade ela foi fundada com outro nome, que referia ao deus Zeus, mas o imperador ali, o rei, querendo homenagear a sua esposa Laodice, ele mudou o nome para Laodiceia. E ele trouxe muito investimento para conseguir mudar o nome, a aceitação do povo. Ele trouxe muito investimento, comércio para aquele lugar, muito mármore caro, muitas construções pomposas. Mas alguns dizem que as águas vinham por aquedutos que chegavam lá mornas. Os arqueólogos dizem que isso não se sustenta, mas se você ainda for hoje lá, se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem para lá, ainda no hotel você vai ver que a água ela sai morna e salobra. Ou seja, se você bebe, ela dá ânsia de vômito. Então estava muito claro para eles o que Jesus estava falando: vocês não são frio nem quente, mas essa mornidão de vocês
está me provocando náusea. Então Jesus, ele diz: conheço as suas obras. Jesus nos conhece. Ainda que haja uma maquiagem de bons cristãos e a nossa autoavaliação seja excelente, Ele conhece realmente quem nós somos. Jesus vai começar a repreender essa igreja e Ele diz: eu conheço você. Eu conheço você. Debaixo dessa maquiagem, debaixo dessa máscara, eu conheço você. Diga assim: Jesus me conhece. Não tem como se esconder dele. Na verdade, as trevas e a luz são a mesma coisa diante daquele que é o Senhor da luz, que é luz imarcessível. E ele está falando: eu conheço você, igreja. Ainda que a sua autoavaliação, porque ele diz assim, que você diz que você é rico e abastado, mas eu conheço você, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, e porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então Jesus, ele deixa muito claro para essa igreja a repreensão, e para ela fica muito clara o que Jesus está querendo dizer. Então, Laodiceia, eu vou colocar algumas coisas aqui, ler para vocês algo que eu escrevi sobre essa igreja. Essa igreja, porém, ela não passava por problemas de perseguição religiosa, falsas doutrinas, imoralidade sexual, ou problemas financeiros, como outras igrejas do Apocalipse. Você vai ver Jesus mandando carta através do apóstolo para outras igrejas, e havia igrejas que estavam passando debaixo de tamanha perseguição dos romanos, que o próprio líder foi colocado dentro de um bezerro ardente, ele ali vermelho de quente, foi jogado ali dentro e queimado vivo. Tamanha era a perseguição. Havia outras igrejas, como a igreja de Filadélfia, que fala: olha, você é pobre, porém, para mim você é rica. Então passava por problemas financeiros, era uma região qual o pessoal passava por muitas dificuldades financeiras. Nós temos a igreja, por exemplo, de Éfeso, que era uma igreja que estava passando por problemas de falsas doutrinas, falsos apóstolos, falsos profetas, e eles estavam lutando contra isso naquela igreja. Mas essa igreja não. Essa igreja era rica. Era uma cidade próspera, e dentro da membresia ali havia muitas pessoas ricas. Não somente isso, não havia problema de falsos profetas, falsos apóstolos, eles não estavam lutando pela veracidade da doutrina. Não havia naquela igreja problemas de perseguição, eles não estavam sofrendo com os romanos, ou seja, era uma igreja que gozava de paz, e a mesma autoavaliação deles é muito boa. No entanto, era uma igreja sem um fervor espiritual, morna. E isso provocava ânsia e vômito em Jesus. Jesus não morreu em uma cruz e realizou a obra perfeita da salvação e redenção para que vivêssemos de uma maneira indiferente, morna e sem fervor. Jesus, ele não sacrificou a sua vida e realizou a obra perfeita do Pai para que vivêssemos uma vida morna. Meu pai amava um texto de Romanos capítulo 12, versículo 11, e eu posso definir que talvez esse era o texto da vida dele, porque ele fazia tudo com muito fervor. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 11, que define bem o que Jesus está falando para a igreja. Diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Vou ler de novo: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Ou na versão que ele dizia sempre: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor, um coração ardente, era isso que o Senhor esperava dessa igreja. A continuação, versículo 17, diz assim: você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada,
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Como eu disse, a autoestima dessa igreja era muito boa, né? A sua avaliação, ela no final do ano, vamos dar uma avaliação para a nossa igreja, nota 10, nota máxima, rico, abastado, não precisamos de nada. A nossa membresia não está tendo problema moral, a nossa membresia não está sofrendo por perseguição religiosa, a nossa membresia é um povo próspero, rico, não precisamos de nada. Mas Jesus conhece essa igreja e ele tem uma outra visão. Sim, você não reconhece que é pobre, cega e nu. Sabe que essa é a única igreja que Jesus não faz nenhum elogio a ela? Teve a igreja de Filadélfia, Jesus só fez elogio. Teve algumas igrejas, Jesus fez críticas e elogio. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que nós estudamos mais no começo do ano, falando sobre o primeiro amor. Ele fala, olha, eu conheço a sua obra, as suas obras são mais intensas agora do que no começo, ou seja, vocês intensificaram, vocês trabalham mais, vocês são perseverantes, vocês têm lutado contra as falsas doutrinas, se levantaram contra os falsos apóstolos, colocaram eles à prova, porém tenho algo contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. E aí ele faz a repreensão, então ele faz elogios e faz críticas às outras igrejas, e algumas igrejas só elogio, como de Filadélfia. Mas essa igreja, Jesus não faz nenhum elogio. Isso não é interessante? A avaliação que ela faz de si é excelente. Mas os olhos que nós temos, muitas vezes carnal, não é os mesmos olhos que Jesus tem. Ele diz, eu conheço você, igreja, mas você não está se enxergando. Na verdade, você é pobre, miserável, cega e nu. E aí ele vai dar o conselho. É interessante que, mais uma vez, Jesus está sendo relevante para aquela igreja sobre pobre, cego e nu. Era uma cidade riquíssima, como nós falamos, houve um grande investimento, então se tornou ali um polo de industrial, de comércio, de muita riqueza, por isso havia muito dinheiro, muitos crentes ricos. Mas não somente isso, ali naquela cidade havia uma escola de medicina, e dizem que havia um pó que eles faziam um colírio que era exportado por vários países ao redor. Então ele está falando, além da riqueza, comparando, olha, você diz que é rico, mas na verdade você é pobre. Apesar da cidade, da igreja ser rica, é pobre. Apesar daí ter uma medicina avançada, apesar do colírio de vocês parecer abrir melhor a visão de vocês, vocês estão cegos. E aí ele vai dizer o seguinte, algo interessante. Pobre, cego e nu. Aquela região também era uma região que fazia muitos tecidos, fabricava muitos tecidos, e diz a história que ali havia uma lã preta que era muito rara, produzida naquele lugar, que se tornou tendência da moda, ou seja, aquele lugar se tornou uma região da tendência da moda da época. Hoje, quando você fala de moda, as mulheres aí, o que pensam quando se fala tendência de moda e no mundo? Paris, não é? Milão, Nova York, que ditam a tendência da moda para o mundo. Então, quando as pessoas falam, qual que é a tendência da moda? Vamos ver o que está acontecendo lá em Laodiceia. Lá ela está ditando a moda. Então, as pessoas se vestiam de finas roupas, finas vestes, mas Jesus está falando, apesar das suas finas vestes, você está nu. Muito interessante como Jesus fala de maneira muito relevante para aquela igreja. Vivemos então em tempos que eu creio que ser a igreja de Laodiceia. Eu vou explicar por quê. E por que me incomoda isso do amor de muitos se esfriar? Hoje, muitas pessoas e muitos cristãos vivem de momentos. Elas vão para um evento e elas esquentam o coração, no outro domingo já parece que está tudo frio de novo. Há um esfriamento espiritual, parece que o tempo todo os líderes estão tentando aquecer o coração morno da igreja. Mas a igreja alcançou o que os nossos antepassados sonharam. Eu já estou bastante tempo no contexto de igreja, já passei dos 40, e quando eu tinha 5 anos eu já começava a entender aí um pouco do contexto de igreja por causa do pouco que nós éramos, né? na sociedade, no Brasil. E nós sonhávamos alcançar os altos lugares. Mas eu lembro que haviam poucos cristãos, por exemplo, quando eu entrei na escola, hoje as crianças entram muito cedo, né?
tem o primeiro pré, segundo, terceiro, como é que a gente chama? Jardim 1, 2, 3, os filhos já cresceram, né? Aí depois vem o primeiro ano, que era o pré. Eu entrei como se fosse hoje a segunda série, né? O segundo ano, era a primeira série. Então, com 6 anos e meio, quando eu entrei na escola. Até então não sabia, era analfabeta de pai Beto, né? Hoje as crianças de 3 anos já estão lendo e escrevendo. Mas enfim, quando eu entrei na escola foi um choque. Porque eu estava num contexto de igreja, de escola dominical, e uma realidade onde as pessoas à minha volta eram cristãos. E aí eu chego na escola, na minha sala de aula, ninguém é crente. E as coisas que eles faziam eram diferentes do contexto que eu vivia. E aí depois você vai crescendo, aí começaram os bullies, eu não tinha nome, né? Era o crentinho, era o irmão. Eu lembro na 5ª série, a minha sala tinha um grande número de alunos, né? Eu estudava em colégio público, estudei o tempo todo em colégio público, então tinha muita gente, mas ninguém era crente, só eu. E aí quando eu cheguei na adolescência, eu lembro que meu pai, ele tinha uma maquete de uma igreja. Desde os 5 anos de idade eu chegava no escritório dele e ele tinha uma maquete de igreja. Ele era muito visionário, sonhador. A igreja, ele pegou, em 71, tinha 9 pessoas. Mas logo depois, passado alguns anos, ele começou a sonhar com construir um grande templo. Então ele comprou um terreno e fez uma igreja de madeira para dizer, olha, essa é a igreja provisória, era a igreja de madeirite. E aí a igreja foi crescendo, ainda não tinha o templo novo, dobrou de tamanho no madeirite. Era um problema até porque os bandidos entravam facilmente, né? Derrubando o muro. Era toda a igreja de madeirite com estrutura de madeira. Então era bem precário, porque o sonho dele era construir uma grande igreja. E quando a igreja já estava com um número aí de mais ou menos 400 pessoas, 450 pessoas, ele então lançou o seu projeto. E aí eles começaram a construir um grande templo. E até hoje está lá em Andradina, abrindo um parênteses, fazem 28 anos que eu não piso no altar daquela igreja e domingo que vem eu vou estar pregando lá. Fui convidado para os 48 anos da igreja lá. Meu pai foi pastor 20 anos, faz 28 anos que ele deixou de ser pastor lá. E agora eu vou voltar lá, fui convidado para comemorar esses 48 anos, relembrar também da história um pouco aí que vivemos. Então orem por nós, domingo que vem nós vamos estar lá. Mas enfim, essa igreja, ela atravessa a quadra, né? Ela tem a frente dela para esse lado da quadra e atravessa toda a quadra, o fundo dela. Era para 1.500 pessoas, um visionário, para uma cidade de 65 mil habitantes na época, Andradina. Mas eu lembro que eu estava na adolescência e eu sofri muito bullying na escola por causa disso, porque o infeliz do Chico Anísio tinha um programa de televisão que ele fazia uma crítica ao tal do Jim Jones, dos Estados Unidos, que roubou muito dinheiro, ou seja, um lobo no meio das ovelhas. E aí ele tinha um personagem chamado Tim Tones. Quem é mais antigo aí lembra do Tim Tones? Tim Tones, glória, Tim Tones. Vamos passar a sacolinha. Quem lembra? Me senti velho agora, só 1, 2 aí. E aí quando meu pai começou a construir, a igreja começou a aparecer, as pessoas da cidade começaram a notar. Ela ficava em frente ao hospital municipal, do lado do cemitério, ou seja, era um local muito movimentado. E aí na escola as professoras falavam assim, seu pai está passando muita sacolinha lá, né? Como se a igreja fosse do meu pai, né? Fosse algo dele. Mas a igreja ela era muito unida e era tudo na base do mutirão. Inclusive dividiu-se em 4 equipes, uma vez por mês. No sábado até o domingo, o pessoal não ia para o culto, ficava trabalhando essa equipe, 4 equipes montadas, trabalhando no final de semana em base de mutirão. E a igreja foi sendo erguida, eu me lembro ainda na adolescência, pintando, carregando carriola, cheio de massa e tijolo, enfim. Mas havia muita perseguição, sim, muito bullying, porque nós não éramos um número expressivo. Nós não tínhamos canais de televisão como temos hoje. Nós não éramos celebridades. Mas hoje, passado 30, 40 anos depois, eu posso dizer, a igreja evangélica chegou lá. Espero que vocês não... É um aleluia bom, mas também vou explicar. Porque eu creio que como a igreja de Laodiceia, somos ricos, abastados, não precisamos de nada. Mas Jesus olha, qual é a avaliação que ele faz? Pobre, cego e nu. Por que eu falo nós chegamos lá? Nós estamos nos canais de televisão, em horário nobre. Na verdade, nós temos canais de televisão que têm alta audiência.
Nós somos celebridades, artistas famosos, nós somos jogadores de futebol que ganharam título de melhor do mundo. Nós somos a primeira dama do Brasil, sim ou não? Nós estamos lá, nós chegamos no Senado, nós chegamos no Congresso, nós somos juízes, nós somos pessoas importantes. Hoje os governantes falam olho no olho com a gente, eles nos respeitam, eles têm medo. E diz que o que mudou a história da eleição ano passado foi os evangélicos. Então eles têm medo agora dos evangélicos. Quando nós fazemos eventos como a Marcha para Jesus, nós não somos mais um povinho, 1000 pessoas, nós somos milhares. Enchemos quadras, nós fazemos barulho, nós fazemos grandes eventos. Antigamente eu lembro na minha infância, eu estava saindo de casa agora, minha sogra ligou no Faustão, eu falei, esse Faustão já está há 30 anos na TV, né? Porque eu lembro indo para a igreja, lá em Andradina ainda, e eu estava assistindo as videocassetadas, né? 30 anos atrás. Mas não tinha nenhum evangélico aparecendo nesses canais de televisão. Hoje nós estamos nesses canais no horário nobre. Tem gente que no domingo e no sábado está fazendo programa especial com cantores evangélicos. Eles estão aí. Eles são chamados para debater, para falar, para cantar. Nós chegamos lá. Somos ricos. Antigamente se falava nas catedrais católicas. Hoje os evangélicos estão construindo as maiores catedrais nos maiores centros. Mega templos, mármore, elevadores suntuosos, som de melhor qualidade, não tem nenhum problema isso. Então nós podemos olhar a igreja de hoje. Se os meus avós estivessem olhando para a igreja hoje e falassem assim, a igreja chegou lá, rica, próspera, abastada. As pessoas nos ouvem, nos respeitam, não fazem mais bullying. Pode dar cadeia o professor chegar e fazer uma gozação dessa. E até porque tem muitos agora crentes na sala de aula. Quem tem outros cristãos aí na sala de aula? Deixa eu ver aí. Quem que estuda? Deixa eu ver, está na sala de aula, faculdade. Tem crente na sala de vocês? Quem tem, mantém ainda. Não era assim. Então, quando o professor vai falar mal de um pastor ou de uma autoridade religiosa, alguns falam, opa, peraí, não é bem assim. Tem vários para debater. Nós falamos de igual para igual. Nós chegamos lá, nós somos ricos, abastados. Mas qual é a avaliação que Jesus está fazendo? Então podemos dizer que a igreja do fim é rica, abastada e não precisa de mais nada. Nós chegamos lá, conquistamos tudo. Tudo que um dia nossos avós e pais cristãos sonharam, suaram, sofreram, oraram, conquistamos. Sentamos nas mesas dos governantes e falamos de igual para igual. Porém a avaliação que fazemos da igreja do fim não é a mesma que Jesus faz. O que Jesus fala para a igreja de Laodiceia é uma igreja pobre de fervor, miserável de intimidade real com Deus, cega em reconhecer a sua realidade espiritual e que está nua de vestes de pureza e santidade. Será que realmente a igreja de hoje é a mesma igreja de quando Jesus fundou? A Bíblia diz que muitos olhavam para os cristãos e tinham eles em máxima consideração. Hoje, quando você fala que é crente, as pessoas vendem para você só no fio do bigode? Porque você é crente? Temos muitos caloteiros, péssimos testemunhos. Temos nome de que vive, mas as pessoas olham e veem pessoas, na verdade, religiosas, prontas para apontar o dedo. E que não fazem tanta diferença assim. Fazem diferença, mas não é tão quente assim. Eu lembro alguns anos atrás, quando a Campo Grande teve um prefeito pastor. Aí alguns crentes falaram, agora é a nossa hora. Um pastor, presidente da cidade, abençoada, marcha para Jesus, ele cantando, celebrando. Foi a maior vergonha nacional que Campo Grande passou. Nós fomos parar no Fantástico com o prefeito que nós tínhamos, pastor. E ainda se destaca, né? Pastor evangélico. Então será que realmente essa igreja faz uma avaliação como Jesus faria?
se ele olhasse para essa igreja. A igreja que vemos hoje é uma igreja pobre de fervor espiritual. Sim, nós fazemos barulho, sim, nós promovemos grandes eventos, sim, nós temos oradores eloquentes, carismáticos, empolgados, mas falta o verdadeiro fervor espiritual e a intimidade com Jesus. Versículo 18, acompanhe aí comigo. Jesus diz o seguinte: dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Dou este conselho. Jesus é o soberano, como ele se apresenta, o Amém, o soberano da criação de Deus. Tudo está submetido aos seus pés, todos os reinos e potestades. Mas ele podia dar uma ordem, mas ele não está impondo, ele não está dando uma ordem dizendo você vai fazer. Ele é manso e humilde. E ainda nos dá o livre-arbítrio. Ele diz: eu estou te dando um conselho. Ouve o meu conselho, filho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apesar de apresentar-se como esse soberano, ele está dando um conselho mansamente e dizendo: compra de mim ouro e é sem preço, é de graça. Compra de mim ouro refinado pelo fogo. A riqueza do mundo, ou a riqueza que o mundo oferece, ela é falsa, é passageira, se desfaz, se corrói pela ferrugem. Mas a riqueza e o ouro fino que Jesus oferece é uma riqueza eterna, que o ladrão não pode roubar. É uma riqueza para sempre. Não é ilusão do mundo. Queridos, a riqueza ela vem e vai. Pessoas estavam ricas ontem, se tornaram pobres hoje. Pessoas estavam pobres hoje, se tornaram ricas amanhã. E a Bíblia diz: não coloque confiança nisso, que ela bate asa. Ela passa. Mas a riqueza verdadeira de Jesus é eterna. Ele diz também: compre de mim, receba de mim as vestes brancas. As vestes da moda, as roupas caras e de marca não podem cobrir nossa impureza e nudez espiritual. Mas Jesus oferece vestes de pureza e santidade que nos cobrem a nossa vergonha. Você pode estar vestido de marca, mas espiritualmente você pode estar completamente nu. E Jesus quer te vestir de vestes brancas, de santidade, de pureza. Compre de mim vestes brancas. E ele diz: de colírio, ainda que o colírio produzido em Laodiceia era exportado pelo mundo, não podia abrir os olhos espirituais, mas compre de mim o colírio que Jesus oferece, abre os olhos para ver as verdades ocultas que os olhos carnais não podem ver as verdades espirituais. Comprem o meu colírio. E aí ele diz no versículo 19, caminhando para o final dessa mensagem: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Ainda que Jesus é muito duro a essa igreja de Laodiceia, e eu creio que é a igreja dos nossos dias, a igreja do fim, ainda que ele é muito duro a essa igreja, ele diz: mas eu estou falando isso porque eu amo. Eu disciplino, eu corrijo aqueles filhos a qual eu amo. Ele está falando para o nosso bem. Ele não quer permitir mais que a mornidão, a frieza espiritual nos afaste dele e nos afaste do seu reino, de entrarmos no seu reino. Por isso ele diz: eu repreendo aqueles que amam. E aí ele diz: por isso seja diligente e arrepende-se. A repreensão de Jesus exige algo de nós, uma resposta rápida, uma resposta diligente. Arrepende-se, mude imediatamente, saia desse caminho que você está seguindo agora, esse caminho de perdição.
venho para o caminho da retidão. O ano de 2020 é meu ano, ou de 2021, porque o 2020 tem algumas coisas aí, mas o ano de 2021 é meu ano. Vou servir ao Senhor, vou buscar ao Senhor, eu vou mudar. Essa mensagem realmente tocou no meu coração, tem algumas coisas que precisa mudar, mas o ano que vem é meu ano. Jesus fala, seja diligente, diligente é agora, porque nós não sabemos se haverá amanhã. O jovem não morre, só velho. Nós não sabemos a nossa hora. Quando é a hora de mudança? É agora. Diga para o seu irmão, é agora. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Diligência é agora, é já. Você ouviu, você vai para casa e põe em prática. Agora. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A chave para o fervor espiritual está em abrir a porta para aquele que insiste em bater. Aqui se demonstra um Jesus perseverante que vai batendo a porta. E esse bater na porta muitas vezes é uma palavra do pastor que está falando a você como está falando hoje. É às vezes você abriu o rádio, ligou o rádio e de repente uma música que está confrontando e falando com você. Às vezes você abriu a palavra, às vezes você está na rede social e de repente aparece um texto e aquilo está falando com você. É Jesus batendo na porta, querendo entrar. Mas Ele não força. Jesus não possui, não entra violentamente, Ele não é o diabo. Ele é um cavalheiro, Ele é educado e Ele vai entrar onde Ele é convidado e onde se abre a porta. Mas Ele está batendo. Haverá um dia que Ele vai parar de bater, mas Ele está batendo e diz, se você abrir, se você abrir, eu vou sentar à mesa com você. Nós vamos ter um relacionamento pessoal, como ontem no teatro dos jovens, né? Jesus querendo ter um relacionamento íntimo, pessoal. Estar nas nossas rodas de tereré, ir conosco para o shopping. Eu vou sentar com você na mesa e eu vou cear com você e você vai cear comigo. Um judeu entende muito bem isso, que comer não é como nós comemos, era um sinal de intimidade. Um judeu jamais colocava uma pessoa que ele não quer ter intimidade na sua mesa. Por isso Jesus era criticado ao colocar à sua mesa os pecadores, as prostitutas, os de má fama. Como é que esse homem come com pecadores? Ou seja, está tendo intimidade com essas pessoas. Sentar à mesa é ter comunhão. Essa é a chave do fervor espiritual. O ter comunhão real e íntima com Jesus. Dessa maneira o nosso coração se acenderá de fervor e paixão. Não tem como você ter uma intimidade com Jesus todos os dias e o seu coração permanecer morno. Não tem. Zaqueu era um homem pecador, era um homem publicano, cobrador de impostos, provavelmente muito rico, e deu calote em muita gente, mas Jesus pediu para Zaqueu descer, que ele queria comer com Zaqueu, e ao ter intimidade com Zaqueu, ao conversar com Zaqueu, o seu coração começou a se acender, a queimar, e houve uma transformação, porque não tem como nós estarmos à mesa com Jesus e não haver transformação, permanecermos o mesmo. E aí ele se levanta, ele fala, olha, hoje eu decido vender metade de toda a minha riqueza e dar aos pobres. Gente, quando o cara converte o bolso, ele se converteu, porque nós somos mesquinhos, apegados à riqueza, e nós só queremos receber e não queremos dar. Mas ele fala, eu vou dar metade aos pobres. Era um homem rico, e não somente isso, aqueles que eu usurpei, defraudei, aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque ele estava tendo intimidade com Jesus. Quando você está à mesa com Jesus, você troca todas as coisas, tudo perde o valor e perde o sentido diante da gloriosa presença e intimidade com Ele. Essa é a chave. Essa é a chave. Abra a porta. Diga, Jesus pode entrar.
E ele vai concluindo dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim ele estabelece o exemplo, como eu também venci. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Assim como eu venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Ou seja, pode ficar tranquilo que todo esforço seu vai valer a pena. Paulo, na verdade, diz que, comparado com a glória futura, tudo aquilo que nós passamos é leve e momentâneo, comparado com a sublimidade da grandeza de Deus. E ele está falando: assim como eu sentei no trono, eu vou te coroar de glória e de honra. Você vai sentar no trono também. Como meu Pai colocou eu sentado no trono do lado dele, eu vou colocar você sentado também no trono. Mas é ao vencedor. Diga: ao vencedor. Há um caminho a ser traçado, há uma vitória a conquistar. Assim como Jesus venceu, há um preço a ser pago. Alguém fala: Jesus já pagou o preço, mas Paulo também diz: preencha o que resta do sofrimento de Cristo. Há uma perseverança, há um caminho de cruz a ser seguido, há um caminho estreito, apertado, e você precisa passar por ele. Mas na intimidade com o Senhor você vai, nada vai te parar. E ele conclui dizendo, e é o último texto que eu vou ler, versículo 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? Muitas vezes nós temos ouvido, mas não para o Espírito, porque às vezes ele sussurra, ele fala e nós escutamos, mas não damos ouvido. Dar ouvido quer dizer mudança diligente, mudança de atitude, ou seja, não vá para casa indiferente a essa mensagem. Dar ouvido é diligentemente mudar de atitude. Quando? Agora. Feche os seus olhos, olha para dentro de si. Talvez você se vê envolvido como a igreja de Laodiceia, a esse mundo que deixou o seu coração morno, que ao decorrer do tempo, tantas tribulações você passou, mas hoje você goza de uma certa tranquilidade, o seu coração foi se esfriando e está morno. Sim, você vem na igreja, sim, você presta alguns deveres religiosos, mas não há mais o fervor, a intimidade com Jesus já está longe. Ele te convida novamente à mesa. Ele está batendo a porta. Quem abre? Ele está batendo a porta. Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Nós abrimos, Senhor, a porta do nosso coração nessa noite para Ti. Pode entrar, Jesus. Pode entrar, Jesus. Nós queremos cear contigo. Nós queremos cear contigo. Vem, Espírito Santo, fazer essa obra em nossos corações nessa noite. Vem tirar a indiferença. Vem tirar a mornidão. O estarmos acostumados com os rituais religiosos, mas estamos tão distante do que é o cristianismo.
Pensamos muitas vezes que somos ricos e abastados, mas o Senhor diz: você não reconhece, você não consegue enxergar, você não consegue ver. Na verdade, você está miserável, pobre, cego, nu. Você precisa de mim. Sem mim você nada pode fazer. Sem mim você não pode fazer nada. Venha. Venha à mesa do banquete. Senhor, estou aqui Ora a Ele. para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor. Tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Para o teu louvor. Restaura-nos, Senhor, para o teu louvor. Faz-nos apercebidos para o tempo que estamos vivendo. Faz-nos apercebidos e alertas para esse tempo que estamos vivendo, para não sermos enredados, envolvidos pela frieza espiritual, pelo amor que se esfria nos nossos dias. Livra-nos desse mundo perverso. Guarda o nosso coração. Sonda-nos e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.